Boas, queridos visitantes do canal Opinião do Paps. Espero que estejam todos bem. Estou bem também, obrigado, caso alguém me pergunte, não é? E agradeço a todos pelas visualizações do meu último vídeo, muito obrigado, tá? A quem perdeu um pouquinho, uns segundinhos, minutinhos para visualizá-lo, tá? E peço desculpa também pela demora, porque o meu estúdio habitual estava fora do ar, foi para um momento sabático. Um mês e uma semana fora da mão da família. Mas, por enquanto, tá tudo bem, tentamos voltar à normalidade. Pois bem, meus queridos, o título desse vídeo é Portugal está diferente. Portugal está diferente. E parece que a tendência é piorar. Eu vou citar algo que é muito, digamos, muito complicado dizer, ter uma opinião a respeito, é delicado, pode ser constrangedor, mas para quem já está há mais de uma década em terra de Camões, e há mais de uma década que Portugal fazia parte dos 3 países mais seguros do mundo, hoje já não faz. Faz apenas parte dos 10 países. Provavelmente ele estava quando cheguei, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, continuava em segundo, terceiro lugar, não é? Porque disputava com países nórdicos e agora está entre sétimo, oitavo. Se bobear, já foi para nono. E isso é complicado, isso é perturbador, isso é constrangedor, porque há pessoas que agora começam a ter informações e se deparar com situações constrangedoras em relação ao excesso de violência, e muitas vezes violência gratuita. Portugal, para chegar a esse ponto, é complicado. É um país pequeno. A população é menor do que a população da minha querida, amada, idolatrada, salve, salve, saltitante, caótica Sampa. Mas, para quem vem de uma cidade que já é totalmente caótica e complicada a vivência, o que eu posso dizer é, torna-se complicado fazermos uma comparação, porque em termos de proporção, termos proporcionais, digamos que Portugal tem grandes cidades, mas não se compara às grandes cidades brasileiras. Mas o que começa a ocorrer em Portugal é o que já ocorria no Brasil, em algumas cidades, principalmente São Paulo, e o descaso e a omissão das autoridades não farão com que algumas situações tornem-se complicadas. Por quê? Porque a criminalidade tende a aumentar. E onde o governo é omisso e não toma as consequências devidas, né, as atitudes devidas, a situação vai descambar. Vai. Infelizmente, o que ocorreu e que gerou transtorno para muitas pessoas foi a morte, né, de um cidadão. Não me interessa o que ele fez no passado, não interessa o que ele fez, mas há vídeos, há testemunhas, mas também há um passado que o condena e muitas pessoas o julgam pelo passado. Infelizmente, um policial atirou a queima-roupa em um cidadão após uma determinada abordagem. Eu não vou, digamos, me aprofundar muito nessa questão, tá? Porque de repente pode dizer que você está a favor de um, está a favor de outro. Não, eu estou a favor de que as coisas sejam melhores para quem esteja a viver e a sobreviver em Portugal. Eu estou a ver uma situação que se repetiu, que aconteceu em Sampa, no meu Brasilzão, e eu posso estar para vocês. A situação é simples, tá? Vamos ver se vocês entendem o porquê que Portugal está a piorar. Bem, a parte da migração. Quando se tem uma região que recebe uma boa parte de cidadãos, não digo uma boa parte, mas digamos, recebem, tem boa recepção, não é? Boa história de recepção, essas coisas, serão bem-vindos, serão bem acolhidos, ótimo. Quando começa a faltar estruturas básicas, digamos, para que essas pessoas que chegam a Portugal tenham, digamos, acesso a toda aquela infraestrutura que as pessoas que já residiam anteriormente, os portugueses ou não, possuem ou possuíam, aí o sistema começa a falhar.
o sistema do Estado, o governo, o Estado começa a se tornar falho. Não adianta falar que uma determinada região está a precisar muito de imigrantes se o próprio governo omisso não oferece estrutura para que essas pessoas tenham condições de se manter. Um exemplo é Lisboa e Porto. Nessa região, os aluguéis, as rendas das casas são altíssimas. Uma pessoa que chega lá, independentemente de quanto ela tiver no valor de dinheiro no bolso, ela não consegue. Ela vai para a periferia. Isso acontece muito, infelizmente, em São Paulo. Vai para a periferia das grandes cidades, porque lá os valores são mais baixos. O que acontece é que você indo para a periferia, dependendo de onde você trabalha, você tem que acordar muito cedo. E pega muito trânsito, não é? A pessoa perde muito tempo na ida e vinda, trabalho, casa, casa, trabalho e vice-versa. Essa perda de tempo faz com que você perca o tato com os familiares, principalmente para quem tem filhos. Você chega em casa, você não tem tempo para ficar com seus filhos. Às vezes o seu dinheiro é tão curto que você também não consegue oferecer coisas boas à família. Não falta o básico, mas torna-se complicado quando lhe falta condições para oferecer algo um pouco melhor. Algum bem material, que principalmente quem tem filho adolescente vai querer, não é? Que hoje em dia está muito na moda telemóveis, smartphones, os calçados, roupas, aí vai ver de repente, puta, uma calça 30 euros, uma sapatilha 80 euros, aí não é? Aí para você não perder o fio da meada, você faz o esforço e oferece aquele utensílio que o filhote quer e pronto. Mas o problema não é só isso. A partir do momento que você sente dificuldade em oferecer determinadas coisas a um familiar e você está numa região periférica onde o Estado é omisso, o Estado não garante aquela infraestrutura básica para que você possa viver, pode ser que o crime bata-lhe a porta e alicie o seu jovem. Sim, isso pode acontecer muito bem. E depois é assim, em muitos lugares do Brasil há disso, onde não há autoridade, não há governação por parte do Estado, há governação por parte de quem oferece as coisas às famílias. E essas famílias não ficarão a favor do Estado, nem muito menos de uma polícia que vai tentar chegar lá e vai tentar averiguar tudo e buscar, digamos, o que é ilegal. Não vai. E Portugal começa a ter esse tipo de situação, onde a polícia torna-se um criminoso numa região onde as pessoas, infelizmente, não possuem toda a estrutura que merece do governo e no final das contas, essas pessoas, a única proteção que possuem é de quem está lá a cometer, digamos, algumas coisas ilícitas e que oferece o que lhes falta, não é? Isso acontece no Brasil, poderá vir a acontecer em Portugal se não abrirmos os olhos. Enquanto o Estado, o governo for omisso, em relação a essa situação, vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas que chegam não conseguem, digamos, moradia nas regiões, digamos, com maior concentração de gente. Por quê? Porque o aluguel é caro. Isso já existe na minha sampa. As pessoas vão para a periferia, vão perder tempo, vão perder mão em relação à educação dos filhos. De repente não sabe como vai fazer. Essas pessoas, mesmo sendo importantes para a geração, digamos, de riqueza na economia local, elas não são vistas com bons olhos em relação a, como posso dizer, em relação ao governo, pronto, que independentemente do que entra e do que sai, eles não vão olhar para aquela região, porque aquela região é uma região delicada, e sabem disso, sabe? Constrange falar isso? Um pouco, porque no final das contas, muitos atacam os imigrantes, os que vêm de fora, eu sou um deles, mas pronto. E nessas regiões, digamos, nos locais onde ocorre esse tipo de situação, ainda é pior, porque a grande aglomeração de imigrantes em determinadas regiões e depois, porque é daquela região, não tem que ficar aqui, tem que ser todo mundo embora, e depois começa uma generalização que é foda. É foda. É por isso que Portugal está diferente. A violência tende a aumentar, há atos de vandalismo que muitos sequer viam.
Depois isso gera uma revolta na população local, na população de bem, porque começa a apontar o dedo para todos, independentemente se é branco, amarelo, azul, verde ou preto, não interessa, desde que seja de fora. Porque depois temos a mídia, né, os telejornais a enfatizarem muito, a darem muito tempo de antena a quem vai botar fogo em transporte público, em carros da população que não tem nada a ver com isso, pessoas que infelizmente ainda nem pagaram o carro, tiveram, né, o seu carro destruído pelas chamas, porque vândalos, filhas da puta normais do caralho, acham que estão no direito agora de fazer o que bem entende, porque sairão impunes. Isso é outra situação que poderá acarretar na piora da segurança em Portugal. Por quê? Porque a sensação de impunidade, não é? Muita gente que já saiu do Brasil veio para cá, que já viveu isso muitas vezes, que é a sensação de impunidade, onde o bandido, o criminoso tem mais direitos do que o cidadão do bem, de bem, não é? Chega aqui, começa a verificar que esse tipo de situação tende a aumentar, fica complicado. A gente olha e fala, caramba, eu saí de uma região que já era assim. Será que Portugal está tão diferente ao ponto que irá se transformar, digamos, em menores proporções, em algo semelhante a várias regiões do Brasil? É de se pensar. Depois, junta-se a isso o aproveitamento político de uns e de outros, não vou citar nomes, né? Depois cita isso, o aproveitamento de pessoas que só querem olhar para o próprio umbigo, de cidadãos que acham que estão no dever de reivindicar alguma coisa, de que tem direito, mas esquecem os deveres, e assim por diante. Se Portugal está à beira de um caos, não sei, mas tem que ser repensado e tem que ser feito algo urgentemente para que esse tipo de situação não aumente. Não ganhe proporções assim ao ponto de vermos que não apenas em Lisboa que ocorreu essa tragédia possa ocorrer novamente. A quem teve o ente querido assassinado, que Deus possa confortar os vossos corações, né? Que Deus o tenha. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Ao policial que o fez de uma maneira, infelizmente, agressiva, não é? Que ele tenha auxílio da melhor maneira possível, não é? Nunca se sabe o que se passou pela mente dele na hora, porque a mente humana é algo extraordinária e confusa de se entender. Então, temos que ter cuidado com as palavras, principalmente, porque hoje em dia nas redes sociais qualquer vírgula vira, não é, um enxame de abelhas, e se você fala um A, entende em B, porque eu digo uma coisa, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem. Então, o que as pessoas entendem torna-se complicado, porque você não conseguirá entender, é foda. Então, espero que estejam todos bem, espero realmente que tenham gostado, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, tchauzinho.